Bom dia, Vale do São Lourenço. A paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham todos os domingos pela manhã, aqui pela TV Cidade, o programa Voz do Resgate. Este programa ele é da Igreja a Assembleia de Deus, Nova Aliança, a ADNA, que nós temos ali o templo sede na rua Palmeiras, no bairro Florais do Planalto. E os cultos ali acontecem nas quartas-feiras, às 19h30. Domingo pela manhã, temos a escola bíblica, às 9 horas. E domingo à noite, o culto com a família, às 19 horas. Você é convidado para estar em um destes cultos conosco ali, para juntos nós adorarmos o nosso Deus. Ok? Eu vou chamar a vinheta com os patrocinadores e já volto. Oferecimento: Pesque Pague Triunfo do Eurípides, em Jucimeira, saída para Irenópolis. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Telefone 9209-6849. Radiadores e Baterias São José. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita. Estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. Mike Funilaria e Pintura. Retoques em geral e reformas básicas. Profissionais altamente qualificados. Ligue 3461-5125 ou WhatsApp 99651-5184. Mike Funilaria e Pintura, na Rua Caiçara 2301. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. Vando Metais. Compramos alumínio em geral, latinhas, cobre, baterias, motor de geladeira, ar-condicionado, radiadores e ferro velho. Vando Metais. Na BR-364, aos fundos da TV Cidade. Telefones 99606-9613 ou 99600-5842. Graças a Deus, nós temos também o irmão Luiz Carlos, aqui da TV Cidade, e temos outros irmãos também que patrocinam o programa, mas não é necessário aqui citar seus nomes. E você querendo patrocinar o programa, com qualquer valor, nós aceitamos, ok? Você pode se tornar patrocinador do programa Voz do Resgate com qualquer valor, ok? Se você quiser fazer uma parceria, é diferente, né? Aí você entra em contato, nós vamos aí até a sua empresa, né? E aí a equipe aqui da TV vai aí, faz a filmagem e você, né, passa então a ser um patrocinador do programa e você está então fazendo a divulgação aí da sua empresa, dos seus negócios, né? Ok? Mas se voluntariamente você quer patrocinar sem fazer nenhum tipo de divulgação, de nada, simplesmente porque gosta do programa e acha que deve permanecer no ar o programa, você pode nos procurar com qualquer valor que você contribuir, é bem-vindo, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. O nosso abraço carinhoso a todos os irmãos ali de São Pedro da Cipa. Temos ali umas crianças que assistem o programa, é muito bom encontrar os pais com as crianças e falando pra gente que gosta do programa porque eu tenho esse jeito, e graças a Deus porque eu tenho esse jeito, e é esse jeito que Deus me deu, que me dá a minha identidade, né? Para quem me conhece há mais tempo, né, como eu morei em São Pedro da Cipa, muitos ali, né, me chamam por Nego, o Nego do Doca, né? E é bom quando a gente encontra esses amigos de mais tempos, né? Porque já estamos aqui há algum tempinho já, né?
Então eu fico muito feliz, muito agradecido por saber que tem irmãos, tem amigos, né, assistindo o programa. Para nós é sempre uma honra, é um prazer ter você aí do outro lado nos assistindo. É claro que o objetivo do programa é alcançar, né, o coração de cada um dos ouvintes, né, de cada um dos irmãos que estão aí do outro lado, fazendo conosco nessa conexão. É muito bom saber que você está aí do outro lado. O programa ele quer oferecer para você uma música, né, um hino, um cântico que possa despertar em você a sua fé, né, para que você reconheça a bondade, né, de Deus, a grandeza dele e o zelo dele pela sua alma. A palavra que nós procuramos trazer aqui é sempre uma palavra de estímulo, uma palavra de fé, né, para estimular você a acreditar que vale a pena lutar. Não podemos desistir jamais. Nós vamos para frente. Tinha um amigo meu que ele sempre falava isso: Cláudio, é daqui para frente e não daqui para trás, né? Então quando ele falava isso eu ficava meditando, mas por que ele usa esse símbolo, né? Tão simples, mas é verdade. É daqui para frente mesmo, nada de retroceder, né? Com Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Nós vamos ouvir um belíssimo hino agora, na voz de Elivelto, o Escolhido. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus tá trabalhando. Os teus olhos choram, Deus tá te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz.
Amém. Graças a Deus. Você tem que entender que você também é um escolhido. É uma escolhida, né? Não estamos aqui nesse planeta por acaso. Não. Estamos aqui por um propósito, ou com um propósito. O Criador, quando nos fez, Ele nos criou com um propósito. E quando nós assumimos isso e nos dispomos para Deus, para que Ele cumpra em nós o seu propósito, fica mais fácil a gente compreender a vida, né? Compreender os desafios que muitas das vezes nos pega de surpresa, né? Porque sempre é de surpresa mesmo que nós somos pegos. E nesses momentos, se nós não tivermos uma convicção de que nós temos um Criador, um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós às vezes sentimos bem abandonados, não é verdade? Tem momento que a gente chega a pensar que o Senhor esqueceu, que Ele não ouve, que Ele está no silêncio com a gente. Pelo fato de você pensar que Deus está em silêncio, até aí está tudo normal. Porque os homens de Deus que a Bíblia aqui cita seus nomes, todos eles tiveram momentos assim. Vou falar aqui do profeta Elias, só um pouquinho. O profeta Elias era tão ousado, mas tão ousado diante de Deus, que ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um altar, eu faço um e vocês aí, os adoradores de outros deuses, né, de Baal, vocês fazem um. E nós vamos clamar. Eu vou clamar ao meu Deus e vocês vão clamar ao Deus de vocês, o Baal. O Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então isso foi uma ousadia muito grande da parte do profeta Elias. E aconteceu que Deus manifestou lá o seu poder com fogo, consumiu, né, todo o altar, o sacrifício que ali tinha sido oferecido. E todos aqueles profetas foram mortos, né? Então o profeta Elias, ele era ousado mesmo. Mas por causa desse ato, que ele matou todos os profetas de Baal, que era sustentado pela rainha, né? A esposa do rei, Jezabel, ela mandou uma mensagem ameaçadora para Elias. Olha, não vai se pôr o sol sem que eu corte a sua cabeça. O Elias partiu do mundo, correu assustado e foi embora. De repente ele está dormindo, o anjo vem e acorda ele, fala, aqui a comida. Come porque o seu caminho é longo. Eu quero é morrer. A gente observa que esse sentimento humano, ele está em todo ser humano. Nós temos que entender que os desafios vêm, não é para nos enfraquecer, mas é para nos encorajar, para que a nossa fé seja acrescida, seja aumentada, para que o nosso relacionamento com Deus se estreite cada vez mais. Pode ter certeza que é. Então, diante dos desafios, diante das provações, das lutas que surgem todos os dias, nós temos que ser forte, entender que não estamos sozinhos. Porque Jesus esteve aqui em forma de homem, em forma de ser humano. Ele sabe o que é sentir cansaço. Jesus sabe o que é sentir perseguições, ser caluniado. Ele sabe, porque ele sofreu tudo isso. Chamaram Jesus de endemoniado. É pouco quando alguém chama você também de endemoniado ou endemoniada? Chamaram o nosso mestre de endemoniado. E nem por isso ele deixou de cumprir o seu ministério e cumprir a sua missão. E é isso que nós temos que entender. Vamos falar do Saulo de Tarso. No capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos meditar aqui em alguns versículos para a gente compreender o que eu estou tentando nesta manhã passar para você. No capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro versículo diz assim:
Me desculpe, eu vou voltar aqui no livro de Atos. Nós sabemos que Deus conhece quem somos, sabe desde quando nós estávamos sendo gerados no ventre de nossa mãe. Preste bem atenção. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vamos orar? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, oramos nesta hora, pedindo ao Senhor, ó Deus, o esclarecimento da tua palavra, a qual nós acabamos de ler esse texto. Traz agora luz ao nosso entendimento e usa, Senhor, a minha vida, para que possamos, junto com os teus filhos que nos assistem, entender e compreender o teu propósito para as nossas vidas. Papai, oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Saulo era um homem influente, um homem de um conhecimento muito amplo, tinha apoio de todos os líderes religiosos da época. Mas ele ignorava acerca dos discípulos, dos apóstolos do Senhor Jesus, que pregava o evangelho da ressurreição. Isso incomodava o Saulo. E ele ficava ameaçando, perseguindo todos os cristãos daquela época, ao ponto de prender e até mesmo de apedrejar a Estevão, que está no capítulo de número 8 deste mesmo livro. Mas aqui ele não estava satisfeito, porque sabia que lá em Damasco tinha muito crente, muitos discípulos, né? E ele pediu uma carta, um documento, para quando chegar lá, as autoridades ali apoiar ele, para ele surrar mesmo a crentaiada, né? E levar preso para Jerusalém. Mas no caminho, de repente, no meio-dia, uma luz do céu aparece e uma voz soa nos seus ouvidos: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele, meio atônito, fala: Senhor, mas quem és tu que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, aquele que foi crucificado, açoitado em Jerusalém dias atrás. Você não está perseguindo os crentes, os apóstolos, não, rapaz. Você está perseguindo a mim. Você perseguindo ele, é a mim que você está perseguindo. Ah, meu Senhor, eu não sabia. Então diga para mim aí o que é que eu tenho que fazer. Paulo estava cego. É só você continuar lendo aqui. Você vai entender que Paulo estava cego. Ele ficou cego com a claridade daquele resplendor de luz. Mas aquela voz disse para ele: entra na cidade, e lá vai ser dito para você o que você tem que fazer. Aí Deus dá para Saulo o desejo, a vontade de orar. E Saulo ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, orando ao Senhor.
E nesse intervalo, Deus chega para um dos profetas, para um servo que ele tinha lá na cidade, por nome Ananias, e fala: Ananias, eu quero que você vá fazer para mim uma obra agora, levanta e vai. Porque lá na cidade tem um homem por nome de Saulo, ele está orando, mas ele está lá em tal lugar, assim, na casa de Simão, você pode ir lá que ele está lá. Quando o Senhor fala isso para Ananias, Ananias dá meio que uma retrucada e fala: ô Senhor, para lá, eu já ouvi falar desse homem. Esse homem tem feito os barbares aí aonde ele tem passado, tem prendido os irmãos, tem açoitado alguns e apedrejado outros, ele é terrível. Como se o Senhor Jesus não soubesse. Simplesmente Jesus retruca e diga: vá lá, ore por ele, porque eu tenho escolhido esse homem para ele levar a minha palavra diante das grandes autoridades daquela época. Para os reis, para os sacerdotes, para as pessoas mais influentes que existiam naquela época. Eu estou levantando ele para fazer esse trabalho. E por que Jesus não mandou o Ananias fazer esse trabalho? Às vezes eu me pergunto, e por que Jesus não levantou outro então para fazer esse trabalho, para levar a palavra dele diante dos reis, diante das autoridades influentes da época? Porque nem todos tinham o mesmo conhecimento de que o Saulo. O Saulo era um homem muito instruído. Tanto é que as cartas que Paulo escreve, você pode ler elas, que você vai compreender quão grande era o conhecimento do apóstolo, quando ele se tornou apóstolo. Mas antes dele se tornar apóstolo, ele tinha muita bagagem, muito conhecimento. Mas não conhecia Jesus, o Senhor e Salvador da humanidade. Então, ao conhecer o Senhor, ele se torna agora o apóstolo Paulo, com um ministério para evangelizar os gentios. Enquanto que Pedro foi levantado para pregar para os judeus, e teve momento que eles se confrontaram, o Pedro e o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, para ficarmos mais harmônico com a palavra. Então é bom que você entenda, meu querido, que ministérios de pessoas para pessoas têm diferença. E nós temos que respeitar e tentar aprender com ambos. Porque Paulo foi escolhido pelo Senhor porque ele estava em um meio muito influente através da religiosidade. E ele não conseguia enxergar. Aí teve que Deus derrubá-lo do seu animal. Não sei se é um cavalo, se era um cavalo, ou se era um camelo. Eu não sei. Alguns afirmam que Deus derruba o Saulo do cavalo. Eu nunca tive essa ousadia de afirmar que é um cavalo, porque eu não sei se era. Possivelmente seria. Mas o importante é que o homem, no seu saber, ele às vezes deixa prevalecer o orgulho, a soberba. E isso não é bom. Jesus diz para nós aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Graças a Deus, o evangelho é simples de entender. Saulo foi avisado que estava perseguindo Jesus. O Ananias, quando recebe a incumbência de ir lá orar por Saulo, ele meio que retruca ao Senhor, dizendo que Saulo talvez não fosse merecedor, porque era muito malvado. Aí o Senhor diz para o Ananias, o seu servo, quem era Saulo e o que ele ia se tornar. Então eu quero que você entenda que Deus conhece quem somos. E Deus fala, avisa, revela, mostra, batiza com o Espírito Santo, enche dos dons e usa em suas mãos para que o nome dele seja divulgado, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja conhecido em todos os lugares. Então o programa Voz do Resgate tem esse ofício, esse objetivo,
de divulgar o nome santo do Senhor Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. E ao nome do Senhor Jesus, todos os joelhos há de se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Todos os governos terão que se prostrar de joelhos diante do Senhor Jesus. É o que a Bíblia afirma. Então, que nós venhamos ser testemunhas do Senhor Jesus, acreditando que para isso fomos criados, acreditando que para isso nós somos escolhidos pelo Senhor para propagar o seu evangelho. O evangelho nada mais é do que boas novas de salvação para aquele que crê. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida, que Deus abençoe o seu lar, e numa outra oportunidade falaremos mais do Senhor Jesus. Vou chamar a vinheta com os patrocinadores e já volto. Oferecimento: Pesque e Pague Triunfo do Eurípides, em Jucimeira, saída para Irenópolis. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Telefone 9209-6849. Radiadores e Baterias São José. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita. Estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. Mike Funilaria e Pintura. Retoques em geral e reformas básicas. Profissionais altamente qualificados. Ligue 3461-5125 ou WhatsApp 99651-5184. Mike Funilaria e Pintura, na Rua Caiçara 2301. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. Vando Metais. Compramos alumínio em geral, latinhas, cobre, baterias, motor de geladeira, ar-condicionado, radiadores e ferro velho. Vando Metais. Na BR-364, aos fundos da TV Cidade. Telefones 99606-9613 ou 99600-5842. Amém. Graças a Deus, temos o irmão Luiz Carlos também, que patrocina o programa. Temos outros irmãos que patrocinam também, mas não é necessário aqui citar seus nomes. O nosso muito obrigado a todos vocês. E você querendo se tornar um patrocinador, é só nos procurar. Com qualquer valor você pode patrocinar o programa Voz do Resgate, ok? Vamos orar. Pai querido e amado, nós agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez, por ter levado ao ar este programa Voz do Resgate com o propósito único de alcançar o coração daquele que precisa, daquele que está realmente em dificuldade, que o Senhor venha fazer isso de uma forma grandiosa e milagrosa, para que ele reconheça e saiba que o Senhor é Deus. Nós oramos pela emissora, por aqueles que trabalham aqui, oramos pelo nosso município, pela gestão que aí está no governo, e oramos pelo nosso estado e por aqueles que estão também governando. E oramos mais uma vez pelo Brasil, meu Deus, e por aqueles que estão também no governo. Que o Senhor conduza, meu Senhor, este país na luz do Senhor, para que todos reconheçam a grandiosidade e a majestade que és Tu, papai. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. E até domingo que vem, se o nosso bondoso Deus assim nos permitir.